Boa tarde a todos, agradeço aí a presença de todos vocês mais uma vez aqui conosco. Hoje nós vamos falar de Puglia, um destino que tem crescido bastante aqui no Brasil, é uma Itália a ser descoberta, é uma Itália que eu que estive lá faz todo sentido de ser visitada, porque ela tem várias faces, né, bem distinta de um momento para o outro, vocês vão ver. E nós estamos lá na Itália, na Puglia, como a gente comentou nos outros treinamentos, algumas pessoas que estão entrando aqui estavam com essas dúvidas, tanto na CT Operador, os nossos tours mais simples, fly and drives, hotelarias mais tranquilas, quanto na Signature, em hotelarias de luxo ou tudo guiado, enfim, depende como no privativo, depende o que cada um precisa, tá? Então, fiquem à vontade para nos contatarem se vocês tiverem qualquer dúvida de roteiro, dúvidas de deslocamento depois daqui, a gente pode estar respondendo. O que nós não soubermos, temos essa equipe aí na Itália que nos ajuda, que é só uma pequena parte da equipe da Itália, da Vertours, mas são os que atendem normalmente nós aqui do mercado brasileiro. Gostaria de apresentar o Máximo, ele está aqui embaixo da tela. Ele cuida das operações na Vertours, fala português, escreve português. Mateu, o diretor, sócio-diretor da Vertours, a família dele é dona já há muitos anos da Vertours e é um parceiro nosso tremendo. Mateu, thank you very much for putting this all together for us once again with the team, and for taking your time on a Friday night, to be with us. It's a pleasure to have you here. And Edson, que vai dar a nossa palestra aqui. E a Angélica, que já estava antes, a gente estava falando dela, ela é da nossa empresa, cuida das cotações de Signature, e ela que está fazendo todo o envio de material para vocês posteriormente. Então, estamos aqui como equipe. Mateu, it's your turn now to speak. Thank you very much, and please let us know how Italy is doing now. Thank you, Fabiano, for inviting us and to give us the chance to tell something about our country and to speak with so many agency or colleagues from the other side of the world. So it's a great pleasure for us to join this meeting. Today, the situation in Italy is getting better. The infection rate is decreasing day by day. Of course, it depends region by region. In the south, the infection is really low. In the north, is getting better. Starting from next beginning of June, we will be allowed to move from one region to another one if the infection rate will not increase again, but we cross our finger at the moment. So beginning of June, we will be able to move from one region to another one. It means that if you are not allowed to travel, for example, from Milan to Rome, starting from June, you can. Airports are going to open also beginning of June. Airlines are planning to increase the flight starting mid of June, almost, because the European Union is discussing the rule how to assess different countries. So it's still under discussion how you can move from one country to another inside Europe. But probably mid of June, it will be possible to move inside European Union, mainly between between countries with the same infection rate. This is what they are talking about.
On the hotel side, some hotel will not open for summer period because the demand seems to be really low, and they have to afford some extra cost, and probably they will not open. Some statistic at the moment say that 40-45% of the hotel will not open in the next month. Mainly, I believe, in the city center more than on the beach side, because most Italians probably will have summer holidays in Italy, so most of the hotel will open on the coast. And city center, for example, in our town, there are open only few hotel at the moment. Of course, what I can suggest, because the limited availability from on the hotel side, if you have any request or any passenger who would like to fly or can fly to Italy in the next month, please book in advance, because availability will be very low. And if we are able to book in advance, we are able to manage and to find the right solution. Otherwise, it could be quite difficult to find availability at the moment. So this is almost the situation. So we cross our finger and we hope at least end of June. I cannot say everything will be like before, but at least we will be able to move around the country and to have all the service available, flight, hotels, and train as well. Thank you, Fabiano, again for hosting us and to set up this webinar. And I hand over to Fabiano or Edson to go on with the presentation. Thank you, everybody, and keep safety and healthy, and hope to see you in Italy as soon as we can. Thank you very much, Matteo, for Grazie, the Matteo. words. I will switch to Portuguese now, okay, Matteo? Sorry. Yeah, no problem. Gente, vocês viram que a Itália já começou a abrir. Nós tivemos treinamento também de Eslovênia, foi o primeiro país da União Europeia a se declarar livre da pandemia. E outros países estão melhorando muito nesse quesito na Europa. Então, agora a gente tem que se cuidar, acho que é isso, né? A gente estava conversando antes, o Brasil se cuidar porque eles vão abrir. Então, a gente precisa estar possível nós viajarmos para esses países, o que é uma luz já muito boa para todos nós. Edson, passando para você as palavras agora. Muito obrigado. Eu vou tirar o meu vídeo, tá? Para deixar você focado aí enquanto você compartilha a sua tela. Tá bom, então. Obrigado, Fabiano. Tá conseguindo compartilhar aí? Tenho que procurar aqui. Procurando ela. Ok. Não, acho que você tem que me autorizar, porque aqui me dá que... Vai lá, já foi. Ok. É uma nova questão de segurança aqui. Ok, eu acredito que todo mundo consegue ver. Sim. Então, boa noite da Itália, boa tarde no Brasil. Eu sou Edson Calisto, sou responsável comercial pelo mercado estrangeiro de Virtus e responsável pelo produto.
Eu acredito que tem gente que me conhece já do último webinar que a gente fez, e então não vou repetir tudo de novo, tá? Como o Fabiano falou, o Fabiano é nosso parceiro aqui na Itália, a gente organiza para ele toda a parte, não só de grupo, mas de individuais, de serviço, de hotelaria, programa sob medida. É uma empresa muito séria que trabalha já há 70 anos no ramo de turismo. Ano passado a gente fez 70 anos. A empresa é dividida em 4 segmentos. A gente trabalha com eventos, com a parte incoming, que é essa que eu sou responsável. Temos 3 agências de viagem aberta ao público que vende o mundo, inclusive o Brasil também. Enfim, é uma empresa realmente muito séria, empresa familiar. O Matteo é o proprietário, juntamente com a mãe dele, a senhora Carla Filippini. Aqui depois vocês vão ver mais detalhe, que está tudo traduzido em português. Somos mais ou menos 30, 35 pessoas que trabalham em Vertus. Pessoas super qualificadas, especializadas em vários mercados. Idiomas, todos nós a gente fala mais de 3 idiomas. O nosso departamento, que é o departamento que interessa a vocês, a gente fala português e escreve português também. Então, assim, isso ajuda muito, facilita muito, não só nas respostas depois para o Fabiano, mas até na assistência para o cliente de vocês aqui quando eles estão na Itália. Se eles precisam de qualquer assistência, normalmente eles falam comigo e eu dou assistência para eles. Estou sempre disponível 24 horas por dia, de domingo a domingo. Que isso não é bom, na verdade, né? Não, eu vou É dar uma só, Edson, brincadeira. um exemplo disso, de um grupinho de moto que nós tínhamos, que no Sim, meio da viagem deles, o hotel de Cinque Terre falou que recebeu uma proposta melhor de valor e que não ia mais tê-los. Lembra disso? E nós sim, tivemos sim. Uhum. que, em 1 ou 2 dias, remanejar toda a viagem ali da... viagem não, né? Achar hotéis todos em Cinque Terre em pleno verão. E o Edson Sim. da Itália resolveu tudo e contatou direto eles, até para facilitar o contato, vamos dizer. Inclusive, era o Máximo que estava com esse 5 irmãos, né? Exato. O Então, Máximo é o meu colega, esse que está com fone de ouvido, ele que cuida que eu falei no início, cuida dos clientes, é super capaz, conhece muito bem a Itália, é muito detalhista, adora vender produto de luxo, então assim, o que vocês precisarem, ele tem tudo em mãos, você conhece muito bem. Hoje, né, o Fabiano pediu para me falar de uma região e depois tem um presente. Na verdade, tem 2 surpresas que eu vou falar depois. Mas a gente opera em todo o território italiano, tá? Desde Sicília, no sul, as ilhas, Sardenha, o Vêneto, enfim, opera em toda a Itália, com contratos direto com hotelaria, guias brasileiros, isso é muito importante falar para vocês. Os nossos guias são guias brasileiros, brasileiros que vivem na Itália, como eu, há muitos anos. Eu já estou na Itália há 16 anos. Então, são pessoas formadas em arte, design, cultura, história, e são brasileiros. Vocês sabem que o guia brasileiro tem sempre aquele jeitinho sabe como funciona os clientes brasileiros. Então, a gente pode trabalhar, pode dar suporte para vocês em todo o território italiano. Nós trabalhamos tudo sob medida. Então, assim, não temos passeios regulares, alguma coisa, mas muito pouca, porque a gente acredita mais no produto sob medida. Dá uma assistência melhor, pode fazer o que o cliente deseja, muda conforme ele quiser. Então, assim, o ideal foi uma escolha da empresa trabalhar com esse tipo de produto. A gente trabalha muito com gastronomia, com lua de mel. Todos os teatros na Itália, a gente tem a bilheteria da Arena de Verona, por exemplo, Laiati, com Andrea Bocelli, que é muito famoso aí no Brasil. A gente pode vender a bilheteria, organizar não só os bilhetes, mas a hospedagem, passeios, transfer, guia, Ferrari, Tour, Lamborghini, a gente pode organizar também em todo o território italiano. Então, hoje eu vou falar da Puglia, a Puglia, não? Que é conhecida no Brasil.
é uma região em particular, eu gosto muito da Puglia. Eu já estive lá algumas vezes e consegui visitar bem. Inclusive, o ano passado, o Fabiano esteve aqui conosco com o Fan Trip com 6 agentes de viagem e eu estava com eles também. Então, durante a apresentação, vai ter alguma parte que o Fabiano vai falar também do que ele viveu. É uma região no sul da Itália, conhecida, né? É o calcanhar da bota, na verdade, que todo mundo sabe. Faz fronteira com Molise, ao norte a Campanha e ao oeste a Basilicata e Sudoeste. E do outro lado, para o leste, encontra-se a Grécia. Tem muita gente que usa a Puglia como combinado para quem está na Grécia ou vice-versa. É uma região muito rica de cultura, de enogastronomia, de história, e é linda, tem cores maravilhosas, é muito bonita. Parece muito com a Grécia, assim, em termos de cores. Assim, tem umas cidades que vocês vão ver mais na frente que tem mais ou menos umas cores da Grécia, tudo branco. Eu vou começar por Bari, que é a capital da Puglia, e é uma cidade muito importante, tem um aeroporto muito importante, inclusive a Alitalia, que voa de São Paulo e do Rio de Janeiro em Roma, eles têm ótimas conexões depois de Roma e de Milão, por exemplo, para Bari. É uma cidade muito gostosa, assim. Eu gosto de Bari, porque você tem que ir conhecer, e conhecer ela bem, porque se você passa só de passagem, assim, não dá para entender o potencial que tem a cidade, porque ela é muito conhecida por conta do porto. Eles têm um porto muito importante que recebe todos os cruzeiros, né, que chegam da Grécia. Ou então tem muita gente que faz um passeio de um dia e é uma pena, eu acho assim. Quem vem para Puglia, eu acredito que precise ficar no mínimo umas 2 noites em Bari, vale a pena, porque tem todo Bari Vecchia, não? A Bari Velha que eles falam. É um labirinto de casinhas histórica que vocês podem ver do alto. Essa é a Catedral de San Nicola, que é o padroeiro de Bari. É uma catedral maravilhosa. A gente, inclusive, visitou essa catedral. Eles têm as catacumbas embaixo de toda a catedral. E próprio centro histórico de Bari é uma delícia para passear, com todos esses barzinhos, restaurante. Eu vou mostrar para vocês algumas experiências que a gente oferece normalmente para quem dorme em Bari as 2 primeiras noites, tá? Porque tem gente que dorme em Bari as 2 primeiras noites. A gente organiza o City Tour, como eu falei, na Basílica de San Nicola. Tem o centro histórico. Se vocês verem essa foto com essas 2 senhoras, é super legal. Assim, você entra no centro histórico e tem essas mulheres fazendo massa. Assim, ao vivo, vocês veem elas fazendo massa orequeta, que são essas orelhinhas, é típica da Puglia. Orequetas são orelhinhas que elas fazem de massa, e você pode participar até disso. A gente organiza aulas de culinária privado com elas, assim, exclusiva para os clientes. Mas no decorrer do City Tour, quando você passa no centro, é super engraçado, porque vocês verem elas fazendo a massa, elas te levam dentro da casa. O Fabiano sabe disso, porque a gente estava, quando fez o City Tour, o pessoal entrou dentro da casa, são casas delas mesmo. Então, assim, vocês veem o habitat delas, é uma coisa maravilhosa. E vale realmente a pena fazer essa experiência. Tem a cidade de Trani, que a gente teve lá também, o Fabiano com o pessoal. É uma cidade muito legal, assim, uma pequena viagem de pescadores, com uma catedral lindíssima que domina a cidade de Trani, a Catedral de Santa Maria Assunta. E é bem linda, assim, porque a catedral é feita de uma pedra branca, muito especial. Então, quando tem um dia bonito, como vocês veem na foto, o céu azul e com o contraste da pedra da catedral, dá uma coisa maravilhosa, assim, espetacular. E fica muito próximo de Bari. E um dia, por exemplo, você pode fazer Trani, que foi mais ou menos o que a gente fez. Pode fazer Trani de manhã, o City Tour de Trani, passeia na parte do porto, que aí você vê todos os pescadores que estão com pescado, com peixe fresco vendendo, é super interessante.
E depois a gente pode organizar um almoço ou em Trani, ou então em Bari, que tem ótimos restaurantes, e à tarde faz o City Tour de Bari, tipo, faz o pôr do sol em Bari, que é uma delícia, visita a catedral, visita as mulheres que fazem a massa, e depois termina com um pôr do sol maravilhoso no porto, com um aperitivo, toma um spritz, um prosecco, é super, super gostoso, para no outro dia poder partir para a próxima meta. Então, assim, Bari realmente vale a pena, tá? É um aeroporto muito bom, funciona super bem, a gente organiza os transfers também do aeroporto, então vale a pena. Quando vocês venderem Puglia, tentem explicar bem para o cliente que a cidade realmente vale a pena, é muito, muito legal. Depois de Bari, mais ou menos uma meia hora, tem Polignano al Mare, que é uma cidade muito famosa. Eu acredito que essa foto, inclusive, que eu coloquei, é uma foto conhecida em todo mundo conhece Polignano, não só pela foto, mas por Domenico Modugno, que é o famoso que canta, que fez aquela, é o autor, não, da música Volare ou Cantare. É muito, muito famosa essa música. E, inclusive, de frente para o mar tem uma estátua dele, de Domenico Modugno, com os braços abertos. E é bem gostoso, é bem bonito. Polignano, como vocês verem, é essa cidadezinha esculpida em cima das rochas. E é toda branca. Tem todas essas ruas com as casinhas brancas, uns restaurantes super gostosinhos também. É uma cidade, é uma tapa para quem viaja de carro, então privado, e segue. Depois vocês vão entender melhor. Mas tem muita gente que dorme também em Polignano. Logicamente, tem coisas para fazer, não só em Polignano, mas aos arredores. Por exemplo, lá a Grotta Palazzesi, eu acredito que algumas pessoas devem conhecer também, onde essa foto um pouco azul. É um restaurante muito famoso no mundo inteiro, que é dentro dessa gruta. Não? Vocês podem ver as mesinhas com umas cadeirinhas dentro, com uma abajur. É um restaurante muito importante, todo mundo que vai na Puglia quer ir lá. A gente, inclusive, reserva para os clientes, tá? A gente faz o serviço de concierge também. Então a gente pode reservar o restaurante, e eles o ano passado eles abriram inclusive um hotel. É um hotel boutique, não é muito grande, é pequenininho, que tem uma vista para as cadeiras, para a gruta, e uma vista para o mar, e é bem bonito. Próximo a Polignano também tem Monopoli, que é uma outra cidadezinha sempre de frente para o mar, com arquitetura branca, com as casinhas brancas, ótimos restaurantes, tem hotelaria, mas não muito grande, hotéis no centro, é mais ou menos fora, eu vou mostrar para vocês depois. Tem a Grota di Castellana, que é uma gruta, não, desculpa, muito famosa no mundo inteiro, com mais ou menos 122 metros de profundidade e 3.385 metros de largura. É uma grota muito famosa. A gente organiza visitas guiadas, tá, no interno da gruta. Então tem uma infinidade de passeios que podem ser feitos ao entorno de Polignano al Mare ou Monopoli, onde você escolher para dormir. Aqui eu vou falar um pouco de duas. Eu selecionei para vocês dois hotéis diferentes para poder vocês entenderem bem. Esse hotel aqui em particular é um small luxury. Inclusive, você lembra, né, Fabiana? A gente jantou aqui. No último dia. Sim. A gente jantou nesse hotel, é maravilhoso, ele é muito pequeno, tem só mais ou menos 13 quartos, se não me engano. É um hotel super exclusivo, uma piscina maravilhosa, a cozinha muito boa, e a gente vende muito bem para o mercado brasileiro. Tem pessoal aí do Brasil, blogger, ator e tal, eles gostam muito de vir para cá porque tem muita privacy. Não é muito distúrbio para quem está aqui, que fica hospedado. Uma coisa que eu vou falar, às vezes eu falo algumas palavras em italiano porque eu não lembro mais do português, então sai algumas coisinhas em italiano e vocês vão ter que me perdoar um pouco. Então, esse hotel aqui vale a pena, como eu falei, é um small luxury. O mesmo proprietário, ele tem também mais ou menos umas 11 vilas,
Então, se tem cliente interessado em alugar vilas na região com família, o mesmo proprietário desse hotel aqui, ele tem vilas. E tem um outro hotel, que é sempre Small Luxury, que a gente dormiu, inclusive, lá, o Fabiano com o pessoal. É um hotel maravilhoso. A gente fez, inclusive, uma aula, uma cooking class de focaccia. A gente fez focaccia, depois comeu a focaccia, bem gostoso. Tem uma piscina muito boa, tem umas oliveiras antigas, com mais de 100 anos, dentro do hotel. Próprio no café da manhã, você vê essas oliveiras enormes, não antigas, e é uma experiência maravilhosa. Uma outra experiência que vale a pena também, a Puglia é muito conhecida pelas macerias, tá? Macerias são tipo fazendas que têm produção própria de verdura, de oliva, por exemplo, de laranja. E como vocês veem, esse daqui é uma fortaleza que foi toda restaurada. A gente, inclusive, dormiu aqui também com o grupo do Fabiano. Tem uma piscina maravilhosa. A gente fez cooking class também aqui de massas. Eles têm mais ou menos uns 24 quartos, todos diferentes um do outro, bem legal. E fica próximo, entre Monopoli e Salvetri. Daqui, se o cliente não dormir naquela outra que eu mostrei para vocês, podem dormir aqui. É uma questão de gosto, na verdade, de preço, logicamente, porque algumas macerias custam menos do que o outro que eu mostrei para vocês. Mas eu, pessoalmente, adoro as macerias, porque você vive assim, a vida pugliese própria, é super gostoso. E daqui o cliente pode ficar uns 3 dias e 4 até, e depois visita aos arredores. Dá para ir até Polignano, Monopoli, porque é tudo muito pertinho. Alberobello, essa foto também é muito conhecida, acredito que vocês já sabem, essas casinhas brancas, não? Cujos telhados têm forma de cone, que se chamam os trulli. E é patrimônio mundial da Unesco. Hoje o centro de Alberobello é cheio dessas casinhas dos trullis, então tem lojinhas, tem alguns hotéis também. Se algum cliente quiser ter uma experiência e dormir dentro de um desses trulos, não? A gente consegue organizar isso, tipo um casal de lua de mel, se eles quiserem. Mas tem muita gente que usa Alberobello como passagem, assim, tipo, dorme nas macerias e passeia em Alberobello, tipo, 4 horas e tal, porque não é muito grande, na verdade, Alberobello. É pequenininha e você pode passear. E próximo a Alberobello, a gente organiza essas experiências que, inclusive, a gente fez também com o Fabiano, de como fazer a mussarela. E tem uma fazenda, não, um grande amigo nosso, que ele faz a produção de mussarela, você aprende a fazer a mussarela e depois almoça. A gente organiza o almoço, você come a mussarela, vocês podem ver, inclusive essas fotos que vocês estão vendo são fotos minhas, tá? Fui eu que fiz essas fotos. Vocês veem aqui a senhora que está fazendo a mussarela, isso foi uma foto minha, e depois a mussarela feita no prato, essa foto é a minha mão que fez. E depois se visita também essas olivas, a árvore de olivas centenárias que eu falei no início, não? Que é muito... Você encontra em todo lugar na Puglia, mas em algumas regiões, especialmente nessa parte aqui de Alberobello, Fasano, você encontra as mais famosas, que são as maiores e mais velhas, né? Então você faz essa degustação, essa aula de culinária da mussarela e degustação do famoso vinho primitivo, que é um vinho muito famoso na Puglia, que é uma delícia. Ele tem um vinho tinto, branco e um rosé, que é muito, muito gostoso. A gente vai deixar agora Alberobello e vai seguir a Ostuni. Tá? Ostuni é muito famosa, eles chamam de Cidade Branca, lembra muito o sul da Espanha, não? Vocês podem ver na descrição que eu fiz. E é uma cidade muito linda, porque você vê, ela está no top dessa montanha e você tem uma vista maravilhosa do mar depois.
e parece muito aqui também, parece muito a Grécia. Tem a parte, o centro histórico de Ostuni é muito lindo, branquinho, e tem algumas construções barrocas. Tem uma catedral que é muito linda, e tem muito restaurante, café, lojinhas de artesanatos locais. Então vocês encontram artesãos locais que estão fazendo a terracota, bonequinhos de terracota ou de tecido. É uma coisa bem maravilhosa. Vale a pena, não só, por exemplo, se você não dormir na maceria, você pode dormir em Ostuni, e de Ostuni visita Albero Belo e vice-versa, porque é tudo muito pertinho. Tem gente que fica em uma maceria e usa como base visitar Ostuni, Albero Belo e outras cidades que eu vou mostrar para vocês agora, para não Edson, ter que estar mudando de hotel. Oi, Fabiano. não, só depois, no final, algumas pessoas pediram o mapa, a gente apresenta aquele mapa do início de novo, para mostrar que é tudo coisa de 20 minutos, 15 minutos de carro, as distâncias Sim, entre essas cidades. Então, sim. aí a gente Até volta para o porque mapa e mostra e isso eu só. explico. E explica, por favor. Sim. Até porque essa parte aqui da Puglia, a gente vai chegar no Salento também, que é o final mesmo onde está a ponta da bota, não? Mas essa região aqui é a região mais histórica, onde tem muitas cidades pequenas que você pode viajar e visitar vários lugares. O Salento é a região mais famosa pelo mar, né? Que é um mar maravilhoso. Vocês vão ver no final. Inclusive, é muito popular aqui na Itália. O italiano faz muitas férias na região do Salento. Ao redor de Ostuni, como eu falei, vocês têm a própria cidade de Ostuni, vocês podem ver essa foto que tem em cima, que é igual, é exatamente isso aqui, cheia de flores, branquinha, limpa, uma graça. Tem a Martina Franca, que fica mais ou menos uns 40, 50 minutos de Ostuni. A gente esteve lá, Fabiano, acredito que você lembra que estava até chovendo um pouco. E é uma cidade de estilo barroco, pequenininha, tem uma praça bem linda, como é Loco Rotondo também. Loco Rotondo são muito parecidas as cidades, assim. E o estilo é mais ou menos o mesmo, mas cada uma tem o seu encanto, assim. Por isso que vale a pena realmente visitar. Tem Altamura é muito famosa pelo pão. Inclusive, é um pão muito conhecido, né, em toda a Itália, no mundo, inclusive. Il pane di Altamura, não? É muito famoso, vale a pena visitar Altamura, e a gente organiza, inclusive, visita nos padeiros. Vocês podem ver a fabricação do pão e fazer até a degustação, inclusive, do pão com óleo. Depois, quando eu chegar no final, que vai ter uma surpresa de uma região que eu vou falar para vocês, normalmente quando você vai para essa região, essa cidade, você para em Altamura, porque é a estrada, tá? Para ir para essa cidade que eu vou falar mais na frente. Se alguém tiver pergunta, vocês podem perguntar para o Fabiano, tá? Me falem se eu estou indo muito rápido. Não, a gente está vendo tudo certinho, só para o pessoal, acho que saber que nós, por exemplo, nesse Fandor, a gente ficava numa cidade e visitava 2 a 3 por dia, porque é tudo muito em volta. Então, não é necessário ficar mudando de cidades, você fica num local só e vai visitando todas essas cidades. Que é o que eu falei, não, você, para não estar mudando muito de hotel, você fica em uma maceria legal que tem uma piscina, que aí você relaxa depois no final do dia, e aí faz os passeios diários, né? Todos os dias. Esse aqui é um hotel boutique pequeno que estão abrindo, inclusive teria que ser aberto agora, mas infelizmente não deu certo. É super novo. Então, assim, tem muita hotelaria, gente, é uma coisa importantíssima. Vocês sempre consultem o Fabiano Hotel, tá? Porque tem muita hotelaria que não é encontrada nesse site normal, nos brokers aí do Brasil também. São hotéis pequenos, então hotéis que não têm interesse de trabalhar
com operadores direto no exterior, então com os brokers, trabalham só com operadores locais como a gente. Então, assim, consultem realmente a gente sobre hotelaria, porque a gente tem umas coisas super legais, assim, maravilhosas. A gente tem um estudo muito grande de hotelaria, o Máximo, o pessoal que trabalha comigo, eles estão sempre fazendo reciclagem, estudando sobre novos hotéis que abrem. Então, assim, vocês pedem sempre a gente sobre isso. Esse é um hotel muito bom, que vai estar vão abrir em breve, são 2 proprietárias francesas, que então é uma casa histórica que elas restauraram toda, e é tipo um museu, assim, vocês podem ver, inclusive, a foto do banheiro, que fica uma coisa maravilhosa. Tem esse outro hotel aqui, que ele fica próprio no centro, é um Relais Chateau, inclusive eles têm um restaurante com uma estrela Michelin. A gente dormiu aqui, o Fabiano com um grupo, almoçou no hotel, um almoço maravilhoso. Inclusive a fotinha Quando do a grupo gente ali em cima, né? lembra dessa foto que a gente fez, né? Sim. E a gente normalmente organiza o transfer na praça principal. Acho que vocês estão vendo esse carrinho lá em cima. Esse carrinho se chama Ape, que é abelha. Ape em italiano. A gente consegue, porque o carro não consegue chegar realmente, a minivan, até o hotel. Ele fica em uma rua muito estreitinha. Você chega com o nosso motorista e o concierge do hotel desce com esse carrinho pequenininho e te leva até o hotel. O hotel é lindo, é muito básico, assim, se vocês verem a foto do quarto, é um branco, bege, é muito básico, mas é muito gostoso, tem um atendimento maravilhoso, um restaurante, como eu falei, estrelado Michelin, muito bom, tem um terraço, como vocês podem ver essa vista embaixo, que no final da tarde você pode fazer um aperitivo com uma vista maravilhosa. A gerente geral está na foto com a gente, essa de azul, bem na frente. É uma cara, colega, uma amiga nossa, bem querida. Então, assim, quando eu falo que é cliente nosso brasileiro, ela atende super bem, dá alguns mimos que a gente pede. Então, é super querida, assim, qualquer coisa que a gente pede, ela está à disposição. Então, para quem quer dormir em Ostuni, a gente tem outras opções, mas eu sugiro essas 2 aqui que eu falei. Uma é um Relais Chateau, eu até falo, é um Relais Chateau com preço de hotel normal, né? Porque às vezes quando a gente fala Relais Chateau, o pessoal, é muito caro, mas na verdade não, eles têm ótimos preços, a gente tem um acordo muito bom com eles. Vamos seguir, então, em direção ao Salento, tá? Brindisi é conhecida, é uma segunda cidade mais importante da Puglia, também pelo o aeroporto, eles têm um aeroporto, e tem um porto muito famoso, onde chegam os navios da Grécia, tá? E tem muita gente que não considera muito Brindisi, mas é bem gostosa, tem a parte do mar muito bonita, que foi toda reformada, então você pode fazer um passeio com vista para o mar muito legal, tem restaurantes muito bons, então é uma tapa, assim, você pode parar, uma tapa na verdade não, você pode parar, tapa em italiano, você pode parar em Brindisi e visitar a cidade e depois prossegue, vai para a região do Salento. Tá? Então, Brindisi é uma cidade que vale a pena. Se o cliente não chega em Bari, porque tem muita gente que faz ele chegar em Brindisi, não tem problema, porque a Brindisi é na metade do caminho, na verdade, tá? Entre Lecce e Bari. Então, ou chega em Brindisi e faz o mesmo percurso que eu falei antes, ou então em Bari. Isso não tem problema. E chegamos em Lecce, que é uma outra cidade da Ampulha, conhecida pelos edifícios barrocos, muito bonito. Tem na Praça Central tem um Duomo, a Catedral de Lecce, que é muito bonita. Vocês podem ver dessa foto no meio que tem essa rosa, uma rosa muito famosa, não? Rosone se chama. Muito bonita, e eles têm esse teatro, um teatro romano na parte de baixo de Lecce, no centro, que normalmente no verão eles organizam shows, organizam teatros, peças teatrais, e é muito agradável, assim, o centro de Lecce é muito bonito, e de Lecce você pode usar, aqui também, você pode usar como base para vários outros
parte da região que você pode visitar, que vocês vão ver agora o que é que a gente pode fazer em torno a Leti. Depois eu vou falar um pouco de hotelaria, porque aqui a gente tem umas hotelarias muito boas, não só no centro da cidade, como um pouco fora, para quem não quer ficar no centro movimentado, barulho e tudo, a gente tem umas coisas bem legais, assim, bem exclusivas. Em torno a Leti, a gente pode ir na famosa Santa Maria de Leuca, Porto Cesare e Galípoli. Santa Maria de Leuca, a gente já está no final da Itália, já estamos próprio no salto da bota, né? Como se diz em português. E como vocês podem ver, a cor da água é um espetáculo, é uma coisa maravilhosa. Tem essas praias com essa água cristalina, com essas rochas brancas, e é muito conhecida, como eu falei, é muito popular. O italiano viaja muito para essa parte da Puglia, que é o Salento, para curtir a praia, não? Galípoli é uma graça, é uma cidadezinha mais ou menos como Brindisi, um pouco menor, mas cheia de movimento, né? Uma vida noturna. No verão, então, é uma coisa maravilhosa. Tem a Catedral de Galípoli, que é uma graça também, estilo barroco, que vale a pena ser visitada. Então, essas são as experiências especiais que a gente organiza para quem dorme em Leti. E eu coloquei essa experiência que eu acho muito legal. Eu vi ela, inclusive dancei. Se chama Pizzica, que é uma dança próprio típica do Salento, não? Que as mulheres elas se vestem como vocês estão vendo na foto e fazem movimentos com as mãos e com os pés. É uma coisa maravilhosa, assim, que mesmo que você não sabe dançar, você tipo se joga assim, porque te contagia, te dá uma energia, te entra dentro mesmo assim do sangue, te leva próprio para dançar com esse pessoal. E eu participei o ano passado, a última vez que eu estive na Puglia, eu participei de um evento que tinha essas dançarinas da Pizzica e eu disse, não, isso tem que... Um turista que vem aqui não precisa viver isso, que é uma coisa própria típica da Puglia, típica do Salento. E a gente organiza isso não só privativo para grupos, por exemplo, quem tem um grupo de 10, 20 pessoas e quer fazer uma coisa para eles, a gente pode pegar um palácio legal, uma sala de um hotel, ou então até um lugar bem sugestivo e organiza. Ou então tem tipo uns lugares que você pode ir acompanhado com um guia e ver e dar uma olhada, pode participar dessa dança, que é super interessante. Aqui a gente chegou no final, como eu falei, no salto da bota. Eu vou falar agora de uma parte ao norte de Bari. A gente está voltando para trás, tá? Eu coloquei ela por último porque eu não queria começar com ela. Na verdade, é uma região que assim, eu adoro. Eu tive lá, visitei e achei o máximo. Não é conhecida e eu vou explicar bem para vocês. Desculpa porque eu pulei um pouco. Eu vou falar dos hotéis agora, que a gente tem em Leti. Esse aqui é um resort urbano, um pouco fora de Leti. Eles têm esse resort com uma piscina muito boa e tem um tipo hotel boutique no centro. Então, tem duas opções que os clientes podem dormirem ou no resort fora da cidade ou então no centro, tá? É muito, muito bonito. Essa é a região que eu estava falando, uma zona da Puglia, se chama o Gargano, não? É ao norte de Bari, tá? Então a gente volta para trás um pouco e fica mais ou menos umas 2h30, 3 horas de Bari. Você chega, tem umas cidades principais que eu vou falar agora, mas é uma região maravilhosa, com falésias, grutas de falésias brancas, como vocês podem ver, é bem real. Essa praia, inclusive, eu visitei. É uma coisa, parece um cartão postal. E se chama Gargano. Vocês lembrem bem desse nome. A apresentação depois vocês vão ter, mas é uma zona muito, muito legal, que vale a pena ser visitada. Não é muito conhecida, como eu falei, é muito popular na Europa, tá? É muito popular na Itália por conta das praias, então tem muito italiano. A hotelaria é uma hotelaria básica, mas eles estão começando a abrir, por exemplo,
foi aberto, teria que ser aberto agora, mas infelizmente não foi. Um hotel boutique com 20 quartos, muito legal, que eles têm inclusive um barco e pode fazer passeio de barco, né, em torno dessas pedras, essas rochas que vocês podem verem. Tem um outro hotel 5 estrelas que fica de frente para a praia, pequenininho. Isso a gente tem que reservar muito, muito com antecedência, porque tendo uma hotelaria muito básica e a hotelaria melhor, não sendo muito grande, realmente a gente precisa reservar muito, muito antes, tá? E ao redor, no Gargano é a região, né? Tem Vieste, que é essa onde vocês podem ver, é uma cidadezinha muito linda. Tem essas duas fotos que eu coloquei em cima de uma rocha, de frente para o mar, branca, com uma vista espetacular do mar. Inclusive essa foto em cima, onde vocês veem esse cone, essa rocha branca, é uma foto minha também. Fui eu que fiz. A gente subiu até lá em cima e tem uma vista espetacular de Vieste. Aqui também, nessa parte da Puglia no Gargano, tem uma experiência muito especial que eu fiz e me apaixonei. O que seria Trabucchi. Trabucchi, onde vocês estão vendo essa foto, é uma máquina de pesca. Praticamente é uma aranha, né? Em cima, e ele tem umas pernas muito largas que entra dentro do mar e os pescadores colocam uma rede, é incrível. Eles colocam uma rede que desce até o mar e eles deixam a noite inteira. Quando é no outro dia de manhã, eles voltam ali e sobem a rede. Quando sobem, logicamente está cheia de peixe. E é uma coisa maravilhosa. A gente fez, inclusive, essa experiência. Eu não com o Fabiano, tá? O Fabiano, a gente não chegou, infelizmente, nessa região aqui. Foi uma outra vez que eu fui e eu fiz essa experiência e foi uma coisa espetacular. A gente pescou muito cedo, assim. A gente pescou e depois cozinhou e almoçou lá nesse trabuque, porque alguns trabuque hoje eles foram desativados e não são usados para pesca, mas são restaurante. Como vocês podem ver embaixo, essa foto do restaurante, tem vários restaurantes trabuque gourmet, que são bem legal assim. Então você come com uma vista maravilhosa do mar, porque você está em cima, não? E tem uma vista maravilhosa. Come o pescado fresco, uma cozinha típica pugliese, cozinhada, feita ali no momento pelos chefes, que são os proprietários desses restaurantes. Então, assim, é uma experiência maravilhosa. E eu tenho quase certeza que no Brasil ninguém conhece essa parte aqui da região da Puglia, porque, logicamente, todo mundo vende o que é mais famoso, o que é mais fácil, né? O Ostuni, Alberobello, Lecce, Bari. E aqui é uma zona que vale realmente a pena e a gente tem toda uma estrutura que consegue levar o cliente de vocês até aqui, tá? Não só dormir, mas fazer essas experiências no Trabucchi, que eu falei, ir até Vieste. Vieste tem um restaurante muito legal, dentro de umas grutas também, subterrâneos, restaurantes no centro histórico, que é uma parte muito legal. Uma outra zona muito linda que eu fiz também, que é sempre nessa região aqui, se chama as Ilhas Tremiti. É linda, é um paraíso maravilhoso, assim. Inclusive, eu conheci essas ilhas, eu fui de helicóptero. Eu saí de Bari, fui até Foggia, que é uma cidadezinha na zona do Gargano, e de lá, Foggia tem um aeroporto pequenininho, tem uma empresa que colabora com a gente, que eles fazem o transfer de helicóptero. Obviamente, tem o seu valor de helicóptero, mas é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Quem, por exemplo, quiser alugar um barco, as Ilhas Tremites, inclusive eu coloquei para vocês na descrição, é muito legal para quem quer alugar um barco e ficar 3 ou 4 dias nessas águas cristalinas maravilhosas. Parece que você não está na Itália. Eles falam italiano muito, muito, muito fechado, assim, mas é uma delícia, porque são ilhas muito pequenininhas e eles têm um controle. É mais ou menos uma Noronha nossa, um pouco menor, para falar a verdade, porque Noronha está começando a ficar muito grande.
Aqui vocês podem ver, essas são fotos minhas também, tá? O sobrevoo de helicóptero, quando a gente saiu de Foggia para chegar na ilha de São Domino, que é a ilha principal, onde o aeroporto, desculpa, tem um heliporto, o helicóptero pousa, e a gente está lá com a minivan, com um assistente nosso, para pegar vocês, e depois faz um passeio maravilhoso no meio de uma floresta linda, para chegar até embaixo da ilha, onde vocês estão vendo, Ilha Domino embaixo, San Domino, e a gente pega um barco, que vocês estão vendo do outro lado do barco, e atravessa, vai em uma outra ilha, uma ilha com uma catedral maravilhosa, essa que vocês podem ver lá embaixo do outro lado. Eu tirei até uma foto na Ilha Domino, só para vocês terem uma ideia da cor da água, que é uma coisa lindíssima. Então, você faz o passeio inteiro, fica o dia inteiro na ilha, se quiser, toma banho de mar, e depois almoça num restaurante bem legal, faz passeio de barco. A gente fez um passeio de barco que durou mais ou menos 1 hora e meia, fez em várias ilhas, não? E você vê essas ilhas desabitadas, só com esses faróis, umas coisas bem, bem lindas. É uma experiência bem legal. Então, assim, vocês podem oferecer, quem quiser barco, a gente consegue alugar o barco. Quem não quiser alugar o barco, mas quiser conhecer as ilhas, a gente organiza com helicóptero, que é uma experiência realmente muito, muito única. A gente sai de Bari, pega o cliente em Bari e vai até Foggia, de Foggia faz o transfer em helicóptero, depois volta. Mesmo que o cliente não dormir em Bari, ele pode dormir em Trani, por exemplo, que eu falei, em Bisceglie, que é uma outra cidadezinha mais na frente. Enfim, a gente consegue organizar essa visita, tá? Mas vale a pena, é uma região, podem acreditar, depois vocês podem até procurar aí no Brasil, mas eu não acredito que tenha muita gente que tenha divulgado esse produto aí no Brasil, Edson, porque não é fácil. tá. Então precisa ter alguém que conheça bem o produto para poder vender. Edson, Oi, Fabiano, você me chamou? só para, teve uma pergunta muito específica. Se alguém quiser conhecer isso, o barco leva quanto tempo para chegar na ilha? Daria para fazer bate e volta de barco? Ou se não, da onde sai exatamente o helicóptero? Dá para fazer de barco, só que o problema é que demora muito. A saída sai do porto de Bari, pode sair do porto de Bari, mas demora mais, né? Por conta da distância. O helicóptero, como eu falei, sai de Foggia. Foggia é uma cidadezinha, pequenininha, mais ou menos umas 2 horas de Bari. Então a gente faz o transfer até Foggia. Foggia também, o entorno ao redor de Foggia é bem interessante. Por exemplo, tem uma catedral feita de arame, muito famosa, lindíssima. Então a gente faz o transfer até Foggia. De Foggia tem os helicópteros que são capacidade mais ou menos de 8 pessoas até, e a gente sai de Foggia, vai até San Domino, ele deixa os clientes, depois volta em base o que a gente acordar, ou no final da tarde, ou então depois de 5 horas. O ideal seria de helicóptero, assim, porque é mais rápido. É um produto assim que precisa ser ainda desenvolvido muito, muito, né? Por isso que ainda não tem os ferries muito rápido. Então é um produto que precisa ser desenvolvido ainda a parte do transporte para chegar até lá. Ou então a gente pode até fazer de lancha privativa, lancha rápida, tá? A gente consegue organizar também, mas o transfer mais ou menos vai durar no mínimo 1 hora e meia, 2 horas, mais ou menos. Isso de lancha rápida. De lancha rápida, sim. Então, de barco, umas 4 horas. De barco, umas 3 horas e meia, mais ou menos. Ok. Que é um pouco mais lento. E de helicóptero vai uns 40 minutos, 45 minutos. Depende muito também, tá? Por exemplo, no dia que eu fui, eu fui um dia, a gente tentou ir um dia e não deu certo, porque tinha ventos que não tinha condição do helicóptero decolar. Aí a gente esperou. No outro dia a gente foi e deu certo. E deu certo e a gente teve muita sorte, na verdade, porque o dia estava maravilhoso, céu azul, a cor do mar, então foi uma coisa muito, muito linda. Inclusive eu tenho vídeos, depois eu posso te mandar, Fabiano, e você pode mandar para o pessoal. Mas
mas vale a pena sim, tá? Alguma outra pergunta? Tá, tá dando direitinho para entender? Estou indo muito rápido? Não, tá dando certinho, dá para... E para se hospedar em Treme te daria ou não? Não. Ou aluga um barco e você dorme no barco, ou então tem tipo aquelas casas de verão, mas é uma coisa muito básica, não é muito. Depende da exigência do cliente, tá? Pode até conseguir, mas não tem hotelaria. Não tem hotelaria. Tem tipo casa de verão, assim, que o pessoal aluga. Tem. Alemão gosta muito de ir aqui por conta da tranquilidade. E os alemães, como eles vêm, inclusive aqui no Lago de Garda, eles ficam muito em camping, em casas de verão, assim. Então, é um produto, como eu falei, que precisa ser desenvolvido muito ainda. Eu não sei se vai chegar grandes hotéis no futuro, eu acredito que não. Eu espero que não, para falar a verdade, porque é muito bonita, é realmente muito bonita e vale a pena, assim, tipo um cliente especial que está fazendo um aniversário de bodas de ouro, boda de prata, um casal em lua de mel, esse seria uma coisa, esse e aquele outro que eu falei do Trabuque, não? A experiência no Trabuque, pescar e depois jantar ou almoçar em cima no Trabuque de frente para o mar, essas são coisas realmente muito especiais que vocês podem estar oferecendo. E são coisas que eu não acredito que tenha outra pessoa aí no Brasil que esteja divulgando. Posso seguir? Pode seguir sim, pode seguir. Tá, então aqui a gente vai deixar a ampulha, tá? Que eu falei de tudo um pouco, tá? Não consegui falar muito porque tem várias outras cidadezinhas, mas eu realmente falei de lugares muito super interessantes. E vou falar de uma região pequena, mas é conhecida. Eu vou falar, inclusive, da capital, da cidade principal, que eu sou apaixonado por essa cidade aqui. Já fui 3 vezes lá, e inclusive o Fabiano com o grupo a gente esteve aqui, dormiu, e eu realmente deixei meu coração nessa cidade, porque é muito linda e é estranha, mas te toca muito, assim, porque é muito especial. Eu estou falando da Basilicata. A Basilicata é uma região pequenininha que fica próximo à Puglia. É próprio um combinado muito bom para quem faz Puglia. Vocês lembram de Ostuni, que eu falei no início, Alberobello, Altamura, o pão de Altamura, é pertinho daqui. Quem está naquela região ali pode ir até Matera, são mais ou menos 50 minutos, é bem pertinho. E você se depara com essa coisa maravilhosa, né? São os sassi, que são as grutas, não? De Matera, uma coisa própria de tirar o fôlego, como eu coloquei na descrição, uma coisa única. São casas, hoje são casas. Teve um período que, em 1952, como eu coloquei na descrição, foi evacuado tudo, porque teve uma peste, uma doença, não tinha o saneamento básico, então eles tiveram que fechar a cidade e ficou fechada por anos, anos e anos. Depois o governo resolveu começar a reativar a cidade. Então, como se diz, proprietários de hotelarias começaram a fazer, empreendedores, desculpa, começaram a fazer investimento na cidade. Então, abriu a cidade. Inclusive, o ano passado, ela foi capital da cultura da Europa. E é linda, é uma cidade maravilhosa. Você precisa ir e conhecer para poder dar valor e entender como é estranha essa cidade, como você para e essa foto é uma foto inclusive que você tem uma noção muito grande. É próprio, são todas as casas dentro das grutas. Tem essas casinhas de pedra, mas tem próprias grutas que você inclusive dorme dentro, vocês vão ver agora, eu vou mostrar. E é uma cidade que você pode ficar tranquilamente 3 noites lá,
para curtir a cidade, quem gosta de comer e beber, você curte os restaurantes, tem vários restaurantes, não é cara, os restaurantes você com 30 euros, com 40 euros, em 2 pessoas, 20 euros, 25 euros por pessoa, você come um restaurante pequenininho, gourmet, muito, muito gostoso. Aqui vocês verem as acomodações de Matera são essas, é mais ou menos isso, são essas grutas. Uma das experiência única é dormir dentro dessas grutas. Aí você me pergunta, Edson, mas dormir dentro de um negócio desse não tem umidade, não é suja, não tem muita luz? Eu vou falar para vocês, não. Tá? Não, e eu falo isso próprio seguro, porque eu, inclusive, sou uma pessoa que eu tenho alergia não só ao pólen das flores, mas eu tenho alergia à umidade, ao mofo, essas coisas. E eu fui dormir dentro de uma desses quartos, como vocês estão vendo. É igual, tá? Super limpinho, é iluminado, não tem janelas, alguns têm janelas, mas tem entrada do ar, o ar é sempre mudado, purificado, e é uma coisa muito legal, muito linda mesmo. Esse aqui, inclusive, é um resort, a gente foi aqui, Fabiano, acredito que você lembra. Eles têm um restaurante muito bom, que você pode se não se hospedar, mas você pode jantar. Essa outra aqui é uma maravilha, a gente visitou também, o Fabiano com o pessoal, o proprietário é um velhinho, um senhor, com a mulher deles, maravilhoso, ele restaurou tudo, são mais ou menos uns 14 quartos, como vocês podem ver, mas tem esses terraços do lado de fora, que o pessoal fica, teu cliente pode sentar fora com um livro e toma um vinho, dá uma relaxada, é muito silencioso, então assim, vocês podem ficar tranquilos que não tem barulho, se dorme super bem. E uma grande parte dos hotéis nos Sassi, como nos Sassi, as cavernas, não? São assim, tá? Tem um hotel, eles abriram um hotel 5 estrelas o ano passado, que ele fica na parte de baixa da cidade, por isso que eles construíram. É bonito o hotel, é muito legal e tal. A gente vende, tem contrato com eles, mas eu acredito, se você vai mandar um cliente para a Matera, o cliente tem que dormir em um desses hotéis, porque a experiência é essa daqui. O intuito de ir até Matera é não só conhecer a cidade, a panorâmica da cidade, mas viver isso, né? Dormir dentro dessas cavernas, não desses quartos. As experiências que a gente pode fazer, vocês estão vendo, são tudo foto minha, na verdade. Vocês estão vendo, inclusive tem o Fabiano nas fotos também. A gente fez um city tour maravilhoso, essa foto de grupo que a gente está em cima, vocês podem ver. O city tour é a pé, tá? Assim, caminha realmente um pouco e precisa informar o pessoal da terceira idade. Infelizmente tem subidas e descidas, escadinhas, e não seria muito ideal para eles, por conta dessas subidas e descidas. A cidade é dividida na parte alta e baixa. Mas precisa fazer essa experiência do City Tour. Oi, Fabiano, você falou? Não, para cadeirante também não é uma cidade ideal, porque realmente é toda de pedrinha, e tem algumas pessoas perguntando o nome dos hotéis. É que Matera vai depender muito do que o seu passageiro quer. Vai ter hotéis nas cavernas de 3 superior até 5 estrelas, e não é um ou dois, são vários. Então a gente precisa entender o que cada um quer para dar a melhor opção para esse O perfil passageiro. do cliente, sim. Eu não coloquei nomes porque todos os hotéis que a gente trabalha nas cavernas são hotéis de boa qualidade. Ou então, assim, para dar o nome e depois não conseguir, porque eles são pequenos, eles não são muito grandes. Ou então, mas assim, a gente garante a hospedagem nas cavernas. Se vocês disserem, Fabiano, eu queria dormir naquele hotel que o Edson mostrou nas fotos, não tem problema. A gente, tendo disponibilidade, a gente reserva. Senão, eu vou conseguir um outro bem parecido. Então, o legal, como eu estava falando, é o city tour da cidade, almoçar com essa vista maravilhosa do vale, que é uma vista lindíssima. Você está em cima da cidade, olha, tem esse vale com um abismo, que tem um rio muito lindo do meio do vale das montanhas, e é bem lindo. Jantar em um dos restaurantes nas cavernas, dentro das cavernas, tem vários restaurantes que a gente pode reservar, é super gostoso.
E, como sempre, tem que pegar o táxi Matera, né? Que são essas apps. Vocês lembram que eu falei das apps em Ostuni? Eles também têm esses carrinhos aqui pequenininho que você liga e eles vêm te pegar quando você está cansado ou então tomou alguma coisa a mais na parte de baixo e quer subir, não tem condição, chama o carrinho, eles vêm te pegar em 2 minutos, está no hotel. Pequenininho, custa pouco, tipo 6 euros mais ou menos, e é uma experiência, assim. Mas a minha sugestão é dormir aqui, tipo, umas 2, 3 noites e deixar próprio se perder em Matera. O legal é se perder, com o mapa, lógico, mas se perder um pouco, sair e descobrir um pouco a cidade, porque cada rua, cada esquina que você passa, cada restaurante, assim, você entra e diz, uau, é uma coisa especial e você começa a perguntar para você mesmo como era que eles viviam no passado, né? Como era tudo aquilo. E você olha agora para essa cidade e vê que ela foi toda restaurada, está toda limpinha, é linda, é maravilhosa. Inclusive no ano passado, o James Bond fez o último filme dele aqui nessa cidade. Então, ela já estava conhecida pela capital da cultura europeia, não? No ano passado. O James Bond veio, então ficou mais conhecida ainda. Aí vocês dizem, bom, então deve ser caríssima. Não, não é cara. Acima de tudo, agora, infelizmente, com o problema do coronavírus. Então, lógico que quando tudo se abrir, vai ter muita promoção e tudo. Então, vocês ficam sempre em contato com o Fabiano, pedindo ele, a gente está sempre em contato com ele, dando as novidades, preço, etc. E mais importante é sempre pedir ele. Como eu falei, da Basilicata, essa região não é muito grande, é muito pequena, é conhecida pela paisagem, logicamente Matera, que é o ponto principal da cidade, e vale a pena, porque não é longe da Puglia, não é longe de Bari, é pertinho, então você, depois que fizer uma maceria, por exemplo, como eu falei no início, Polignano al Mare, Monopoli, e visitar Alberobello, Ostuni, depois um dia você pode, se não dormir na maceria, dormir em Ostuni, por exemplo, você depois pega o transfer, vai para Matera, para em Altamura, em Martina Franca, durante o trajeto, não? Para visitar, depois vai para Matera, faz um city tour de 4 horas logo quando chegar, se conseguir, para poder entender não só a cidade, mas saber da história própria. A gente tem, inclusive, guias brasileiros, tem uma grande guia maravilhosa que fez o City Tour com o Fabiano. E depois passear muito, ver as lojinhas que tem os artesãos, comer muito, porque tem restaurantes maravilhosos que comem muito bem. Linda, é muito linda. Eu tive lá a última vez no ano passado, em novembro, por uma feira, inclusive, em comemoração desse evento, não, da capital da cultura europeia, e eu fiquei 3 noites em Matera, participando de um workshop com clientes e agências de viagem de todo mundo. E eu fiquei 3 dias lá e foi ali onde eu falo para vocês que eu me apaixonei mais ainda. Já tinha ido quando eu fui com o Fabiano, mas a gente ficou uma noite só. E você tem uma panorâmica, mas não consegue sentir muito bem a cidade. Se você ficar um pouco mais, você entende mais. Tem hotelaria dessas cavernas, essa é uma coisa bem legal. Tem um wine resort, não? Que eu conheci o proprietário, ele tem uns quartos bem legal e ele organiza a degustação de vinho, ele inclusive tem uma produção de vinho própria nos arredores da cidade e ele te faz a degustação de vinhos com bruschetta, com focaccia, com mussarela, dentro da sala do café da manhã, que é uma gruta, como essa do restaurante que vocês estão vendo. Então, tem coisa, é uma experiência assim, maravilhosa. Muito lindo. Então, a gente está chegando quase ao final. Como eu falei no início um pouquinho, mas eu vou só lembrar para vocês, a gente opera em todo o território italiano, então desde a Sicília, as ilhas, mas do Vêneto, Piemonte, Toscana,
tudo. A gente opera, organiza tours especiais, como eu mostrei para vocês. Vocês tiveram a oportunidade de ver na apresentação. Os guias, como eu falei, são portugueses, são brasileiros que falam português, que vivem aqui vários anos, pessoas muito boas. A gente tem contato com eles direto. A gente organiza transfer desde o aeroporto até o hotel, o barco em Veneza, trem, bilhete de trem, transfer da estação, com assistência, que depois, quem sabe mais na frente, a gente poderia até organizar alguma coisa mais específica e falar um pouco mais dessa parte técnica, não? A operacional, não? Porque esses dias a gente está falando muito de destino e de produto geral, mas se vocês quiserem no futuro a gente pode organizar e falar um pouco mais da parte técnica, não de transfer, duração de transfer. Veneza, que Veneza parece ser fácil, mas não é fácil, precisa realmente saber vender muito bem Veneza. Então a gente organiza tudo isso, todos os nossos carros em toda a Itália, a gente usa minivan da Mercedes Viano, tá? Como vocês podem ver a foto, ou então a classe E e a classe S da Mercedes. Os barcos são barcos novos, o Water Taxi em Veneza, então todo esse tipo de carro é o que a gente usa em toda a Itália. Se você chegar na Sicília, chegar aqui em Verona, que eu estou falando de Verona, ou em Milão, vão ser esses carros. Se vocês me disserem, Edson, e se eu quiser fazer um transfer em um Corsa, eu vou colocar assim porque eu não lembro muito mais as marcas dos carros aí no Brasil. Eu vou dizer que a gente não tem, porque esse é um padrão nosso e não vai diminuir o valor. Por que é um padrão? Porque é um carro de altíssima qualidade e seguro, limpo, os motoristas são educados, são bem vestidos. Então, assim, a gente valoriza muito isso. A gente dá um serviço realmente de qualidade, tá? Então, é importante vender isso também. Tem muitas empresas pequenininhas aqui, inclusive na Itália, de transporte, tudo, como tem aí no Brasil, né? Mas aí é melhor sempre procurar empresa séria para fazer o transporte. E foi o final nosso. Eu queria agradecer vocês. Como eu falei, alguém já me conhece. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido falar um pouco bem da Puglia e transmitir a minha paixão que eu tenho não só pela Itália, não só pela Puglia, desculpa, mas pela Itália. Quem tiver pergunta pode fazer. Agora ou depois vocês podem estar escrevendo para a Angélica e para o Fabiano. O Edson, volta para aquele slide com o mapa para eu fazer alguns comentários, por favor. Que é logo no comecinho. Esse aqui, né? Não, tem um com mapa, exato. Esse? Não, o outro. O mapa anterior. Esse aí. Esse aqui esse é o mapa próprio da região da Puglia. Exatamente. Então, Bom, pode falar aí. Tá, se vocês verem, eu coloquei próprio Bari, tá? Que é a chegada. Se vocês sobem aqui, a gente está indo aonde eu falei, no Gargano e nas ilhas Tremiti, essa região aqui. No caso, Matera é mais ou menos aqui, Matera, Ostuni, Alberobello. Não, desculpa, aqui porque é embaixo de Bari. E aqui você segue, tem Lecce, faz Brindisi, chega em Lecce e chega na ponta da bota, que é Santa Maria de Leuca, que eu falei para vocês, e Galípoli, tá? Então, eu falei primeiro dessa região e depois eu voltei e falei do norte. Tá, sim, todo mundo vai receber o material, tá? Essa é a primeira pergunta aqui. Só deixar claro que ali de Bari, que é aquela maior bola azul, até ali embaixo, que seria a última bola azul ao sul, perto de Barocco, que deve ser Lecce, a gente está falando de 1h30, 2 de carro, é muito perto. Alberobello, Bari, 40 minutos. Matera, Bari, 1h30. Então, é tudo muito próximo. E aí, teve uma pergunta aqui, Edson, que eu já vou aproveitar e passar para você, que fizeram assim, vocês fizeram base aonde? Nós, no nosso caso, não fizemos base, porque a gente estava num fã, então era interessante conhecer vários hotéis, mas explica
para o pessoal, assim, como que é fácil ficar numa, por exemplo, numa maceria, que eu também acho legal, Sim, para fazer nós essa conexão. na verdade, assim, o tour que a gente fez, como foi em abril, foi exatamente vocês chegaram no dia 1º de abril de 2009, me lembro como ontem. A gente fez 2 noites em Bari, uma noite em Ostuni, naquele Relais Chateau, uma noite em Matera, que eu falei agora por último, uma noite em uma maceria, que foi essa maceria aqui, a gente dormiu aqui e jantou nessa daqui e depois teve uma última noite em uma outra maceria da mesma propriedade. Então foi mais 6 noites no total. Eu tive que fazer isso porque eu precisava mostrar hotelaria e serviços para eles. Mas, como eu falei, quem chega em Bari, eles podem, por exemplo, o voo da Alitalia, por exemplo, chega por volta de meio-dia. Se chega por volta de meio-dia em Bari, você já pode usar para fazer o City Tour à tarde, tá? E no outro dia, se você quiser um dia inteiro para fazer o que eu tinha falado, ir no centro histórico, ir até Trani, fazer uma degustação de óleo, de azeite, desculpa, azeite de oliva. Aí você fica uma noite a mais. Se não, faz o City Tour, visita Trani e segue já na estrada. Se você quiser dormir em uma das macerias, a gente para em Polignano al Mare, faz uma caminhada, vocês dão uma olhada, dá para ver tudo, a gente consegue ver a grota de uma outra parte, pode parar em Monopoli, e aí vocês dormem nessa maceria, por exemplo. E fica aqui umas 2 noites, 3 noites. Daqui, a gente pode fazer Alberobello, Ostuni, a experiência que eu falei, tá? Ostuni, back to back, vai e volta no mesmo dia, faz essas 2 cidades, tá? Depois, ou se quiser dormir em Ostuni, vocês podem dormir em um desses hotéis que eu falei. E aí depois você está na metade aqui. Então você tem que escolher. Quer ir para Matera, já que está um pouco perto, e vai para Matera e dorme uma noite, ou uma noite é muito pouco. Dorme 2 noites ou 3 noites em Matera, ok. Já que está perto, a gente vai para Matera e dorme em Matera. Se não, a gente segue, tá? De Ostuni, daquela maceria, passando por Brindisi e vai até Lecce. De Lecce, você usa aqui novamente como base e faz Santa Maria de Leuca, Porto Cesare, Galípoli, faz a ponta, o salto da bota, né? E dorme nesses hotéis que eu falei. O Gargano não. O Gargano você teria que voltar, que é o norte de Bari, e dormiria em Bari. Aí você precisa realmente umas 2, 3 noites em Bari. Porque, como eu falei, o Gargano tem essas 2, 3 estruturas que eu falei, hotelaria, que são pequenininhas, tem que reservar muito. Então, se você quiser dormir lá, realmente precisa reservar com antecedência. E aí você dorme e a gente faz a experiência no Trabuque, tá? E visita Vieste, que é tudo muito pertinho. E depois de lá você pode ir até Foggia e faz as ilhas Tremiti. Tá. Eu Ô, falei. Edson, eu vou dar uma resumida aqui, que algumas pessoas falaram que você falou um pouquinho rápido. Primeiro, Matera são 2 noites, eu acredito no mínimo, mas 2 noites dá para ver bem, né? Porque você pode ficar 3, mas Sim. 2 vê bem. Uma não dá para ver, tá? Porque você precisa um dia inteiro para você caminhar e se perder ali pelo meio das cidadezinhas, ter tempo de curtir tanto a parte alta, que é uma cidade, apesar de ser histórica, tem várias lojinhas, quanto toda essa parte, vamos dizer, das cavernas, que você anda pelas ruelas e tudo mais, e você tem uma vista linda, que você pode ir até o outro lado desse desfiladeiro para ter a vista da cidade. Enfim, é 2 noites. De tudo que a gente faz, vocês falaram, precisa ver tudo isso quem vai para Puglia? Não precisa ver tudo isso, obviamente, né? A gente passou tudo que tem. O que a gente faz? Chegando por Bari, que foi o que nós fizemos, eu recomendo para ficar uma noite pelo menos em Bari, que seria o dia da chegada, para dar relaxada, andar pelo centro histórico, vale a pena. E depois você pode já sair e ir para uma base mais longa, base de talvez 3 noites numa maceria,
para quem é mais Exato. tranquilo, porque Maceiria Uhum. é um estilo de vida bem mais sossegado. E dali você consegue fazer 2 a 3 cidades, depende do interesse ou da cidade, na mesma noite. Então você pode fazer, por exemplo, Monópolis e Poliana ao Mare no mesmo dia. Você sai, faz as visitas e retorna no fim do dia para a noite só para sua Maceria. No outro dia, Ostuni, talvez Martina Franca ou Belo Belo, alguma coisa ali, e volta. Então você consegue parar ali se você for. E aí perguntaram aqui como são as praias. Puglia não é uma região de praias, correto, Edson? Assim, Então, o praia. início, eu vou voltar que eu consigo explicar melhor. É, não tem praia como a gente tem aí no Brasil, tá? É mais ou menos assim. São essas praias muito curtinhas, inclusive essa praia aqui é a única praia que tem no centro de Polignano al Mare, e no verão, julho e agosto, é impossível você ir ali. Eu falo porque há 2 anos atrás, eu fiz férias em Polignano, eu fiquei uma semana e eu tentava todo dia ir aqui. Ou então você tem que ir um pouco mais fora, mas não é praia de areia, você fica em cima das pedras e mergulha. Se você quiser praia de areia, você tem que ir lá no final, em Santa Maria de Leuca, lá você encontra, ou então na região do Gargano, que é ao norte de Bari, aonde eu falei que vocês viram, vou passar rapidinho, que aí vocês conseguem entender melhor. Vocês estão vendo? Aqui vocês encontram praia de areia, na parte do Gargano, ou então aqui também. Mas não é muita, não tem praias com vários quilômetros como a gente tem aí no Brasil, né? Não, são praias maravilhosas, a água é uma coisa espetacular, mas são muito curtas e tem todas essas rochas com essas lagoazinhas que você toma banho. É Não é o tanto que eu sempre destino falo, ideal de praia para brasileiro. Eu acho que o brasileiro vai mais pela cultura ali, a não ser que se hospede. exatamente. O do brasileiro que vem para a Puglia não vem à procura do mar, porque a gente tem praias Ó, maravilhosas no Brasil, tá? uma conexão Você pode perfeita. combinar para poder eles verem como é a praia e ver a água, porque realmente um dia vale a pena você mergulhar em uma dessas praias, realmente vale a pena. Mas a praia, o mar não. É, você vem conhecer pela cultura, pela história, pela comida, por todas essas experiências que eu falei para vocês. Não tem coisa melhor do que depois de um dia de passeio você ficar em uma dessas macerias. É porque eu mostrei para vocês muito pouco, para não perder muito tempo de hotelaria. Mas a gente tem uma imensidão de oferta de macerias, uma mais linda do que a outra. Todas têm piscina, todas são o proprietário normalmente vivem lá dentro, ou então assim tem uma imensidão de oferta de macerias. E se você, é como eu falei para a Matera, se você vem na Puglia, você tem que dormir em uma maceria. Se vai em Matera, você tem que dormir numa caverna, porque essa é uma coisa própria e típica. Tá, Edson, enquanto eu vou falar um pouco do deslocamento, você pode voltar lá na foto do Monte Napoleone, por favor? Gente, foi perguntado aqui os deslocamentos. Ou é com transfer privativo, utilizando os motoristas, aqueles carros que foram apresentados, tá? Essa é uma maceria. Ou alugar carro, porque ali as conexões de trem não são muito legais entre essas cidades pequenas, para não dizer que não existe. Você chega até a região de trem, mas você não consegue fazer todas essas cidadezinhas com trem, né? A Não, conexão ali não dá certo. O que não. nós sugerimos muito é para quem quer ter praia, talvez fazer Costa Amalfitana, quando está descendo para as 2 noites em Matera e depois chega e termina na Puglia, ou vice-versa, porque também é uma forma de você ter a praia que os passageiros querem e curtir depois a parte de cultura, história, esses vilarejos, essa parte. Essa maceria especificamente, o proprietário é quem dá aula de culinária e ensinou a gente a fazer massa. E até hoje eu tenho a focaccia dele e já fiz algumas vezes, viu, Edson? É muito boa. Ainda Eu vou falar para ele, para o Juliano. não aprendi, não perdi a mão, não, tá?
tem aqui uma pergunta que precisa de uma indicação de um vinho primitivo. Tomei uma vez e nunca achei. Eu não sei nomes de vinhos aqui no Brasil. Se você conhece algum que tenha no Brasil, se eu não conheço, você tem algum? Eu posso te escrever depois, assim. O primitivo eu bebo normalmente quando eu tô lá, né? Porque É, aqui não eu uso mais o Vapolichello toscano. ó, Mas, assim, uma dica do. independente do o vinho, porque o primitivo é o nome geral, tipo Valpolicella. Mas, como eu falei, tem os três, né? Tem o branco, o tinto e o rosé. Todos os três são muito bons. Para vocês terem ideia, eu não bebo o vinho rosé. É assim que se chama, né? Um rosé, aquele O cor de rosé, isso. rosinha. Eu não bebo vinho, não bebia, né? Até conhecer esse. E depois que eu conheci o rosé do primitivo, eu bebo, eu tomo, porque é bem gostoso. Mas qualquer vinho que você comprar da linha primitivo, da produção primitivo, são bons. O primitivo de Mandúria que alguém mandou aqui é a região. É a região. O, Mandura é a região, sim. o primitivo, se você gosta, a uva Zinfandel, que é a uva do primitivo, que foi levada para os Estados Unidos e ficou famosa nos Estados Unidos, é essa uva. Eu acho que o vinho é muito diferente, o californiano, do da Pulho. O da Pulho é muito mais gostoso e o da Califórnia eu não gosto. Mas você pode tentar buscar também as uvas Zinfandel, que talvez tem. Mas Questão de pessoa o da pulha é gostoso por conta da terra, né? da É terra, é uma outra terra. coisa. Então, realmente, se você toma os dois, você percebe na hora a diferença. Como falou o Fabiano, é bem mais gostoso. Tem um gosto, é bem sabor. Tá. Eu não sei, esqueço as palavras. Estão pedindo aqui o argumento para ficar numa maceria. Ficar na maceria, a maceria era, vou dar por experiência própria, a maceria eram pequenos burgos, fazendas, onde se produziam tudo lá dentro. Então, as oliveiras ficam lá, o trigo era lá dentro, os produtos eram de lá, e são casas que existiam, que eram tradicionais, e foram transformadas em hotéis. Então, eles não foram construídos para ser hotéis. Então, ele tem um charme totalmente diferenciado de nessa maceria especificamente que a gente está vendo, eu gosto de correr, mas teve gente que caminhou, o Neto que está aqui assistindo, ele foi comigo também correr, você está correndo por meio de vinhedos que tem 500 anos, 800 anos, vinhedos não, desculpa, olivas de 500 anos, 800 anos, tinha até algumas acima de 1000 anos ali. Então você está no meio da história em si, tá? É muito diferente você estar nessa história, no meio da história, do que você estar num hotel construído. E a hora que você vai jantar, quem te serve muitas vezes é o dono, ou se o dono não serve, ele está lá para estar mostrando. É uma experiência bem diferente, bem tradicional. Eu acho que vale muito a pena, sim, perto dos outros hotéis. Sem falar no charme do hotel, não, né? Como vocês estão vendo, essa foto aqui que vocês estão vendo do quarto, inclusive eu não fiz de propósito, mas foi o que eu dormi. Foi o quarto que eu dormi, mas o Fabiano tinha uma suíte que era lindíssima. São todas uma diferente das outras. Em qualquer maceria que você for na Puglia, não são todas iguais. Assim, é uma mais linda do que a outra. Essa piscina era uma piscina maravilhosa, assim, super gostosa. Inclusive, eu nadei na piscina. Era abril e no dia que a gente chegou lá não estava nem muito quente, mas eu nadei do mesmo jeito. Tava Tava frio a beça, eu não consegui nem pôr o pé. Mas eu nadei. Inclusive, eu tenho até uma foto aqui dentro da piscina que quem fez foi o Neto. Sérgio, Mas mudando aqui, o Sérgio perguntou se a maceria é mais ou menos o agriturismo em Toscana. É similar, né? Não é a mesma sim, coisa, mas é sim, sim bem similar. é muito similar, assim, né? É como se diz, o design da estrutura, que é um pouco diferente, mas a maceria é como se fosse um agriturismo, sim, porque o agriturismo também tem produção própria, é como na maceria, Tá. mas é similar, sim. Edson, Barocco e Castel Del Monte não foram comentados. Você sugere a visita? Não tem nada especial? E a Sugiro, mesma coisa lógico, quanto o Taranto. Sim, 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 sim. Deixa eu voltar lá no mapinha. Aqui vocês veem Castel del Monte, é aqui embaixo.
Aqui, vocês estão vendo, tem a mãozinha, não? E Castel del Monte, eles têm uma fortaleza construída redonda, não? De pedra branca. Vale a pena ser visitada se você dormir em Ostuni. Você consegue visitar as duas cidades. Ela já é mais na direção do Gargano, né? Na verdade. Ou se você dormir na Maceria, você consegue visitar. Eu não falei dessas duas cidades, porque eu ia falar mais dos outros dessa região nova do Gargano que ninguém conhecia. E Castelo del Monte Marocco é conhecido, né? Mas é visitável, sim, vale a pena, sim. Tá. A última pergunta, eu acho aqui, que é uma pessoa se interessou pelos Trabucchi. Uhum. Onde ela acharia mais informações sobre isso? Eu posso mandar, porque, como eu falei, é um produto ainda que não está sendo muito divulgado. Quando você coloca o Trabuc, vem muita informação, mas eu vou te mandar, eu tenho um file, inclusive, que eu construí ele, próprio para poder, quando vocês precisarem, eu te mando. E aí eu dou todas as informações, tem toda a tradução do que é o Trabuc, que é o que eu falei para vocês, é uma máquina de pesca, tá? E tem esses Trabuc que hoje foram transformado em trabuque gourmet, restaurante. Que não os trabuque que usa para pesca não são o mesmo que você janta, não é o restaurante, tá? São duas coisas diferentes. Esses que são restaurantes são os desativados, que não são mais usados para fazer a pesca. E tem aqueles dedicados só para fazer a pesca. Então, a gente organiza com os pescadores a pesca e depois a gente tem uma lista de mais de 5 restaurantes Trabuc. Depois você almoça ou janta, se dormir na região, janta em um desses Trabucs. Tá certo. A última pergunta aqui é se vale a pena ficar em Trulli. Nos Trullis, eu particularmente acho que não valeu a pena, não valeria a pena dormir, visitar sem sombra de dúvidas, mas eu acho que tem regiões muito mais gostosas para você pernoitar do que em Alberobello. O que você me diz, Edson? Sim, os Trullis, inclusive você viu, a gente esteve lá e eu tive outras vezes também. Vale a pena visitar, tá? Se alguém realmente quiser dormir, a gente consegue. Vocês podem dormir dentro de um deles, tem estrutura. Mas eu acho, como o Fabiano falou, eu sou apaixonado pelas macerias, assim, como sou apaixonado pelos os agriturismo. Então, você dormir uma maceria, que você tem a piscina, pode dar a tua relaxada e dar uma descansada e tal, é melhor. E você visita o Trulli e depois volta para a maceria. Perfeito. Acabaram aqui as perguntas, Edson. Uma coisa que eu esqueci de falar, a Itália, eu acredito que vocês sabem, julho e agosto é muito quente, tá? E a região da Puglia é o dobro. Em julho e agosto é realmente muito quente. Quando eu fui, inclusive era agosto, eu estava em Polignano al Mare, parecia que eu estava dentro de um micro-ondas, assim. Realmente muito, muito quente. Então, o ideal é estar em macerias no aberto, com piscina, que aí você consegue aproveitar mais, assim. E tem... Edson, o Fabiano já conhece muita coisa. Tá na hora de você me levar agora na Já próxima falei viagem, para que ele, eu tô louca para conhecer tudo. o próximo fã, ele pode esquecer que ele não vem. Quem vai Isso vir, aí, concordo. quem vai vir é você ou então a Ellen. Precisa vir porque é diferente quando você toca, não? Com Quando você certeza. vê com os olhos, como quando eu explico para vocês, assim, a gente da Vertus, pessoal, a gente viaja muito na Itália para ver, não é que a gente não conhece o produto, a gente conhece. Então, tudo que eu mostrei para vocês, vocês viram que tem foto privada minha, inclusive, são fotos feitas por mim, mas não só nessa apresentação, na outra que eu fiz a semana passada, eu acho, atrasada, do Vêneto, também tem fotos pessoais, porque eu acho que você precisa conhecer, não só para vender bem,
mas quando você conhece, você tem um gostinho melhor, né? É mais. Você se apaixona pelo lugar e você só quer falar disso, né? Mas, como eu falei para vocês, que eu sou apaixonado por Matera. Quando eu fui lá eu fui a primeira vez, fiquei um dia. A segunda vez eu fiquei um dia de novo, uma noite, desculpa. E a terceira vez eu fiquei essas 3, 4 noites, se eu não me engano, por conta do workshop que eu participei. E realmente eu adoro essa cidade. Se você disser que você quer ir para Matera amanhã, eu já estou de mala pronta, porque vale a pena. Tá. Gente, tem várias pessoas aqui falando que o Edson fala com amor, o Edson fala muito bem da Itália. Só para vocês entenderem, ele está na Itália há muito tempo, né, Edson? Você está mais Eu já tô, italiano que brasileiro, eu acho, já. eu já estou aqui há 16 anos, inclusive, eu acho que vocês perceberam que tem muita palavra que eu falo que não é em português, é porque eu não lembro dessas palavras em português. Mas eu já estou aqui há muito tempo na Itália, 16 anos, como eu falei. Eu antes, logo quando eu cheguei na Itália, eu era responsável do produto Sudamérica, não? Então eu vendia Argentina, Peru e Brasil aqui na Itália. Depois eu me apaixonei pelo país, e aí eu disse, não, eu vou me dedicar, vou estudar, vou aprender para poder vender bem a Itália no Brasil. E o legal é que com Vertus a gente não tem só o mercado brasileiro, a gente tem vários outros mercados. E a mesma paixão que eu transmiti para vocês agora, que eu transmito, eu faço para os japoneses, para os russos, porque eu vou no Japão, às vezes uma vez por ano, eu vou na Rússia uma vez ou duas por ano visitar nossos clientes. Então, assim, né, é estranho no bom senso, assim, que eles veem quando eu apresento a Itália e eles dizem, mas você não é italiana. Eu falo, não, eu sou brasileiro. E eles ficam tudo muito louco, assim, não? Porque é uma coisa bem gostosa de um brasileiro representar tão bem um país em vários países do mundo, né? E eu acho que isso tem só o nome, a paixão, né? Quando você é apaixonado pelo que faz, pelo teu trabalho, você consegue fazer qualquer coisa. Máximo, quer falar alguma coisa antes do Matteo encerrar? O Máximo precisa no Brasil para poder falar melhor português. Exatamente. Você gostou da apresentação? Não, foi ótima, Máximo. Foi muito, muito boa. Obrigado. Edson foi ótimo. Ele explicou bem. Neste momento, aguardamos muitos pedidos. Tá certo. Muito obrigado. Matteo, would you like just to finish the presentation, please? I hope you enjoy this presentation. Edson was, from my perspective, really great because he has great passion for Italy, and I hope he is able to transfer this passion for Italy also to you. Thank you for your time and keep healthy. Thank you very much, Matteo. Keep healthy. Obrigado, Edson. Obrigado, Máximo. Obrigado, Fabiana. E a gente está à tudo. disposição. Se vocês precisarem de mais um outro, a gente pode organizar, tá? Como eu falei no início, não só apresentar uma região, mas falar também da parte técnica, operacional, que eu acredito que seja muito importante. A gente pode dividir a sessão até. A gente se fala aí por WhatsApp, então, e conversa e marca alguma coisa precisarem, legal. Tá, só que assim, depois da cortada ao vivo, você leva qualquer um da empresa para Fantour, menos a Angélica, né? A Ellen falou que ela já aceitou o convite, viu, Edson? Eita. Mas então, pessoal, obrigado realmente de coração. Por favor, fiquem em casa, se cuidem e façam tudo direitinho, que daqui a pouco está todo mundo saindo desse problema que a gente está passando. Como na Itália, graças a Deus, a gente já começa, como se diz, devagarzinho, a gente está saindo desse problema e a gente está junto nessa, força, fé em Deus, e a gente está à disposição. Um abraço a vocês, tá? Abraço. Bom final de semana a todos. Obrigado, até logo. Obrigado, um abraço tchau. a todos. Tchau. Tchau.